pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 406. Aziz, vou destruí-lo. E assim começou o episódio. Yaman gritava totalmente descontrolado no caminhão e ao vir um gravador, apertou o play e teve que ouvir Tamborete de Forró dizer que Yaman estava em um caminhão em alta velocidade e que o mandaria para o lugar mais longe que pudesse ir. Aziz Tamborete teve a capacidade de dizer que o diagnóstico para Yaman era de uma pessoa paranoica e violenta. Como assim, produção? Já acabou a primeira temporada, prescreveu esse diagnóstico, meu Deus do céu. Tamborete continuou dizendo que decidiu que era a única maneira de livrar-se dele, já que não aceitaria tratamento, e porque era um caso muito grave para ser tratado. Engraçado que esse diagnóstico é apropriadíssimo para o irmão do Tamborete, e ele não demonstra enxergar, né? Ele disse que mais uma vez aprendeu que não podia apertar as mãos com os punhos fechados, pedindo que Yaman não se preocupasse, pois seria recebido com hospitalidade, mas que não deixaria que ele voltasse lá. Tamborete disse que daquela forma acreditava ter evitado um dano a longo prazo que ele teria causado à família, e que graças àquilo eles poderiam estabelecer uma vida saudável onde poderiam ser felizes longe da psicopatia dele. E para finalizar, disse que gostaria de dizer-lhe que foi um prazer conhecê-lo, mas que infelizmente aquilo não seria possível, desejando uma boa viagem e boa sorte na vida do Yaman, na vida nova. Em seguida, Yaman teve um ataque de fúria quebrando o gravador. Ele dizia que iria destruir Tamborete de Forró e que faria o pequeno pagar por tudo aquilo com as próprias mãos. O louco do irmão do Aziz convalescia no leito de dor, dizendo que era como ser atropelado por um caminhão. Idris dizia que tinha sido muito espancado pelo Caramalã, mas que veria se valeu a pena. A Nê Serpente levou comidinha para ele e Tamborete entrou em seguida perguntando como o Lelé da Cuca estava. Ele respondeu que não eram aquelas feridas que o matavam, mas a indiferença do irmão. Ele disse que mais uma vez Aziz não tinha feito nada. O louco disse que se um dos fios de cabelo do Aziz estivesse danificado, ele já teria atacado Caramalã com um rifle. Em seguida, Aziz disse que o que tinha que ser feito havia sido feito. E tanto a mãe quanto o louco ficaram surpresos. O psicopata quis saber se a mãe estava morto, porém Aziz disse que ele continuaria respirando em algum lugar lá fora, porém salientou que seria muito longe deles e que ele não poderia machucar ninguém. Tamborete explicou que foi como ele disse, sem derramar sangue, deixando a Nê Serpente e o louco frustrados. Tamborete também disse que não significava que ele não poderia derrubar seus inimigos, e tão logo saiu, a Nê foi atrás para saber detalhes. O louco repetia que o irmão havia dito completamente indignado, dizendo que o Tamborete voltou pacificador. Ele queria que o irmão matasse o Caramalã. Depois de blefar, disse que queria mesmo era destruir o irmão. Eita! Seher ajudou Zia na escolha da gravata e para colocá-la também, afinal seria o grande dia de declarar seu amor pela florzinha. E no final não deu certo, Zia não conseguiu. Apenas agradeceu a menina dizendo que ela era trabalhadora, mas parecendo chefe, falou dos cuidados que ela deveria ter com as flores e tal. Zia só gaguejava, mudando o rumo da prosa. Eita, não foi dessa vez. Jenger disse para Seher que havia tentado falar com Yaman, mas que ele não havia atendido, porém tinha dito que chegaria mais tarde. Tudo isso para que ele pudesse ajustar os preparativos com a Dalet. Seher também havia tentado falar com Mozão sem sucesso e voltou a ligar. Ela disse que ele não tinha respondido, mas que não pensariam em nada ruim e que ele deveria estar ocupado, o telefone no silencioso ou longe dele. Meninas, aprendam com Serrezinha. Fiquem tranquilas quando o mozão de vocês não atender umas 10 ligações consecutivas. Façam um exercício de respiração e um calmante para evitar um piripaque, por favor. Seher disse que ele ligaria assim que visse as 666 ligações deles, pedindo que esperassem um pouco mais para jantar. Logo que Jenger saiu, Seher ficou falando com ela mesma que não tinha acontecido nada demais e tal,
mas não se conteve e ligou de novo. Os bandidos elogiaram a fotinha da Serrer e logo pararam para comer algo na estrada. Mas Yaman Karamolan conseguiu sair daquela situação com lutas marciais que vem treinando e se exibindo nas redes sociais. Tô de olho no Tudão querendo ser o Bruce Lee da Turquia, pois é. Ao saltar, Yaman ouviu seu telefone e atendeu sua cremosa como se nada tivesse acontecido. Serrer falava o quão preocupada estava e taus. Yaman mandou um caô dizendo que o telefone estava longe, que não pôde atender a tempo, pedindo que ela não se preocupasse, mas ela continuou falando sem parar. Yaman disse que estava muito longe resolvendo um assunto importante, pedindo que eles comessem e que só voltaria no dia seguinte em resposta a uma pergunta da Serrer. Ela pediu que ele não se cansasse. Serrezinha, ele estava em uma missão impossível. E Yaman, sempre romântico mesmo nos momentos menos apropriados, disse que nada o cansava mais do que estar longe dela e que infelizmente ficariam separados aquela noite, mesmo que ele não quisesse. Serrer pediu que ele terminasse o trabalho e voltasse para casa. Yaman achou a seringa com o medicamento e seguiu para a casa do Aziz Tamborete. Após Yaman Lee entrar sem que ninguém reparasse, colocou o tamborete para dormir de novo, pois é. Aziz Tamborete de Forró acordou acorrentado ao lado do túmulo do pai e logo lembrou do momento em que Yaman entrou no quarto dele. Ao vir o túmulo, Tamborete ficou assustadíssimo e logo lembrou da noite em que discutiu com o pai e minutos antes da morte do mesmo. Na ocasião, além de matar o pai, o psicopata do irmão de Tamborete atribuiu a culpa a ele, colocando a arma que disparou contra o próprio pai na mão do baixinho. O filho preterido está tendo êxito em suas armadilhas até o momento. No presente, Aziz fez beicinho para chorar, mas percebeu um gravador. Ao apertar o play, ouviu de Yaman que ele descobriu que Tamborete de Forró não era apenas um hipócrita, traidor, mentiroso, mas também um canalha que vivia com o sangue do pai nas mãos. Yaman disse na gravação que Tamborete era o assassino do pai e que após matá-lo com suas mãos, nem foi ao túmulo dele. Yaman, sem freio, disse que o médico Aziz, que dava conselhos a todos, era um traidor. Ele disse que não era médico, porém queria que Tamborete enfrentasse o que fez e que encarasse de modo que, antes de tentar dar um sermão às pessoas, lembrasse do próprio passado sujo dele e voltasse a si. Yaman ainda finalizou, dizendo que então aniquilaria os glu-glu e iés do mundo. Não consigo falar o sobrenome dessa família de jeito nenhum. Após ouvir a gravação, Tamborete de Forró, em choque e ao mesmo tempo com ódio no coração, gritou dizendo em seguida que iria destruir os Karamolans e que faria Tudão pagar por aquilo. Quase sem respiração, Tamborete disse que iria destruir o nosso Yaman e gritou pra Didi: "Eita, olha a raiva dele! Ah, oh meu Deus do céu!" Yaman chegou em casa após resolver os problemas do cotidiano, sereno, ao passo que Serrer de Calcutá não se conteve de emoção ao revê-lo depois de um dia triste. Lembrei de Djavan. Tudão recebeu um abraço apertado e Serrer disse que não queria ficar separada dele nem por uma noite e que havia colocado o cardigan dele para lidar daquele jeito com a ausência do mozão. Yaman, tranquilo, disse que estava lá e que a abraçaria a noite toda. Eita! Serrer queria preparar algo para ele comer, mas Tudão dispensou, dizendo que teria que se trocar e sair imediatamente. Disse também que ele e Nedim precisavam trabalhar para a reunião do dia seguinte. Serrer fez beicinho dizendo que ele estava tão cansado e que deveria descansar um pouco, mas Yaman disse que descansaria quando aquilo acabasse. Serrer perguntou se ele tinha conseguido terminar o trabalho do dia anterior e Yaman respondeu que sim. Disse que foi um pouco complicado, mas acabou completamente. Trabalho com muita ação e emoção porque Yaman é raiz, é desses, pois é. Serrer, orgulhosa, disse que não havia nada que ele não pudesse lidar, com certeza. Em seguida, Yaman a pegou pelos braços, dizendo que gostaria de não ter que ir, mas que tinha que se trocar imediatamente, querendo saber o que ela iria fazer quando ele saísse. Serrer disse que prometeu ajudar Zia com Florzinha, na expectativa sobre o que aconteceria naquele dia. Yaman, ao acariciar os cabelos da sua cremosa, disse que com o apoio dela tudo ficaria bem e que ver o irmão feliz o deixava feliz também. Serrer reparou que o sobretudo do mozão estava variado, mas ele contornou a situação e subiu para se arrumar.
Zia tentou dizer que amava Florzinha com Serrer, porém após falar para Didi, disse que estava falando bobagem de novo. Mas Serrer o incentivou e ainda disse que confessar os sentimentos para alguém poderia ser difícil para qualquer um. Era um exemplo, né? Serrer disse que ele estava indo muito bem e que ele iria conseguir e continuaram tentando. Ao final, ele conseguiu falar que amava a Florzinha e Serrer o parabenizou, dizendo que era hora de contar para ela, porém Zia disse que faria, mas que continuava nervoso. Serrer o incentivou dizendo que ela estava sozinha na cozinha e Zia disse empolgado que iria dizer: Tudão e Tamborete de forró se encontraram novamente, pois é, Tamborete ao sair do carro chamou Yaman de psicopata incurável, dizendo que ele pagaria pelo que fez, ao passo que Yaman jogava na cara do Tamborete que tinha assassinado o pai. Aziz, em um dado momento, disse que iria acabar ali, porém Yaman falou que acabaria, porém quando ele dissesse que tinha acabado e era soco pra cá e pra lá. Aziz estava em desvantagem e resolveu sacar sua arma. Ele disse para Yaman que jurou que não pegaria em uma arma e que não haveria derramamento de sangue, porém disse ao final que naquele dia quebraria o juramento dele. Ele disse que tirar Yaman da face da terra seria o melhor para todos, mas Yaman Li sacou sua arma também, dizendo que Tamborete seria excluído da terra, não ele. E o episódio terminou como Nazaré gosta. Muita ação, terror, enfim, um mix de loucuras. E pelo fragmento, Zia finalmente conseguirá falar o que sente para Florzinha, Ali amolecendo o coração da Duigu, e Yaman, desconfiado que não é Aziz Tamborete o causador dessa zorra e sim Nazaré Tedesco. O louco querendo que Tamborete acabe com Yaman, mas o doutor é um ser de luz e também suspeitará que não foi Yaman quem começou o incêndio literalmente. Serrer finalmente entendeu que é a esposa do Yaman e que pode beijá-lo no rosto na frente das pessoas. Que evolução! Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!